Hey Makers, Vitor aqui. Nesse momento eu tô aqui na CIA Makers e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do que é o Storytelling, tá? Além disso, a gente vai falar sobre para que serve e como que a gente aplica nas nossas tarefas. Seguinte, pra gente começar a falar sobre esse assunto, é legal a gente falar como esse espaço, essas plataformas que a gente tem para criação de conteúdo deixa o espaço livre pra gente, né? Então hoje a gente tem diversas plataformas, diversos espaços, diversas redes pra gente publicar, pra gente postar, pra gente, enfim, compartilhar conteúdos que a gente acredita que seja relevante. Quando a gente tem esse espaço todo livre para criação e para compartilhamento, muitas das vezes a gente se importa mais com o número, mais com as visualizações, e nisso a consequência é que a qualidade desse conteúdo acabe caindo. Então a gente acaba pensando mais nos números do que na qualidade. E finalmente algumas pessoas perceberam essa questão e começaram a utilizar técnicas, por exemplo, de storytelling, e criar espaços, por exemplo, do LinkedIn, que tem lá aquele espaço exclusivo para a gente publicar artigos, para a gente voltar a pensar mais na questão da qualidade desse conteúdo, né? Limitando então a questão dos caracteres e criando esses espaços exclusivos para publicação de artigos, a gente volta então a criar esses conteúdos raiz, né, e de qualidade. Então pensa que você descobriu uma forma bem mais interessante de escrever os seus conteúdos. Pensa que você descobriu um espaço exclusivo para você publicar aquele seu conteúdo ou aquela sua ideia que você tem certeza que as pessoas adorariam ler, adorariam compartilhar. Basta você entender quais dessas ferramentas e quais dessas plataformas é melhor para você e começar a praticar para conseguir atingir aquele conteúdo que você tanto sonhou em começar a escrever e começar a compartilhar. Então, pensando em artigos, né, voltando naquela ideia que eu falei um pouco antes, pensando nos artigos, vamos pensar que você tenta escrever um por semana utilizando dessas ferramentas. Depois de um mês, você vai conseguir reparar na diferença lá do seu primeiro artigo que você escreveu, lá no seu primeiro texto que você se escreveu sem técnica, para agora um mês depois, utilizando as ferramentas, utilizando essas abordagens que são específicas para a criação de narrativas. Mas de fato, o que é o storytelling, né? Muitos pensam que o storytelling é só um jeito diferente, um jeito cool de contar histórias. Mas na verdade não. O storytelling, ele é uma abordagem de criação de narrativas impactantes. É para passar mensagens que vão emocionar o seu público, né? Então, utilizando as ferramentas corretas do storytelling, você vai conseguir criar um conteúdo que vai prender a atenção do seu público, que vai chamar o seu público para ação. Certo? Então, criando esses conteúdos, utilizando as ferramentas corretas, lembrando que você tem que achar uma que sirva para você, né? Você vai conseguir compartilhar esse conteúdo de uma forma diferente. E eu queria trazer um exemplo que em particular é bem especial para mim, que é dentro da sala de aula, né? E é legal pensar nesse ambiente porque todo mundo já passou por dentro de uma sala de aula. Todos nós já tivemos aquele professor que era nosso favorito, que a gente adorava o modo como ele dava aula, e já tivemos aquele outro professor que nem tanto. E pensando nessa questão dentro de sala de aula é legal, porque a gente vai poder fazer o link até o final desse vídeo. Então vamos lá, vamos pensar dentro da sala de aula, vamos pensar no professor de matemática. Então acontece muito da fórmula de Bhaskara, por exemplo, de a gente chegar no professor, poxa professor, mas pra que a gente vai usar isso na nossa vida? Mas vamos pensar num professor sem storytelling, né? Num professor bem tradicional. Então esse professor, ele entraria na sala, ele falaria qual seria o tema da aula, né? Então, vamos lá, equação do segundo grau, então o professor falaria isso. Então hoje a gente vai estudar sobre a equação do segundo grau, ele explicaria a fórmula para o aluno e depois provavelmente passaria lá aqueles exercícios de fixação. Pensando nesse cenário, qual é a probabilidade desse conteúdo, né, dessa fórmula que o professor passou, fixar na mente do aluno? Qual é a probabilidade daquele momento ter sido um momento marcante para aquele aluno? Agora vamos pensar num professor que ele decidiu utilizar um pouquinho de storytelling durante a aula dele. Um professor diferente daquele de matemática, ele conhece a abordagem do storytelling, então ele programou aquela aula, né? Então ele estruturou como seria a aula utilizando uma das ferramentas de storytelling, então ele vai iniciar a aula dessa forma. Ele não vai diretamente já falar qual vai ser o tema de qual vai ser a aula, ele inicia contando uma história de um velho amigo dele, um amigo empreendedor que também gostava de números, né? Então ele também gostava de matemática. Porém ele não se interessava muito por esse
lado de ensino e ele decide empreender, né? Então ele decide ir para esse mundo dos empreendedores, onde os mais inteligentes e os mais corajosos sobrevivem, né? E esse amigo dele, ele tentou empreender uma, tentou empreender duas, na terceira ele quebrou de novo essas empresas, esses empreendimentos que ele estava tentando iniciar. E depois dessas 3 tentativas, esse amigo desse professor, ele só teria mais uma chance, né? Porque se ele não alcançasse o número X de lucro, esse amigo dele iria falir e não poderia continuar tentando empreender, ou pelo menos não por um bom tempo. Mas, finalmente, esse amigo desse professor, ele conheceu um projeto novo, numa área que ele não se envolvia, e viu que aquele projeto tinha um potencial gigantesco. Porém, ele tinha que ter certeza que aquele projeto, aquela ideia nova de negócio, iria pelo menos alcançar um número máximo ali de lucro. Então ele utiliza a equação de segundo grau para descobrir se esse negócio alcançaria aquele número X de lucro que ele precisava. E com a equação de segundo grau, ele conseguiu descobrir esse número, investiu nesse projeto novo e finalmente conseguiu ganhar, né, nesse mundo dos empreendedores. Muito bem. Depois de o professor ter contado essa história, ele vai lá e apresenta a equação de segundo grau para os seus alunos e depois passa as atividades de fixação que ele tinha criado previamente quando ele estava estruturando a história e quando ele estava estruturando essa aula. Qual é a chance, qual a probabilidade desse momento que esses alunos tiveram com esse professor, desse conteúdo ter sido mais relevante, mais interessante para esses alunos? Provavelmente essa forma que esse segundo professor escolheu de apresentar esse novo conteúdo para esses alunos chamou muito a atenção e prendeu muito mais a atenção dos alunos dele. E essa é a ideia do storytelling. Que você não vá diretamente apresentando a sua ideia, apresentando lá o seu projeto, mas que você crie um roteiro para que essa sua história, essa sua ideia seja muito mais interessante e prenda muito mais a atenção do seu público, seja lá qual for dele. E pensando no case para trazer para vocês, para a gente ir encaminhando para o final, a gente decidiu falar sobre o case da Samsung, o case bem atual da Samsung, que eles criaram um aplicativo para os deafblinders, né? Porque são aqueles deficientes que eles são cegos e são surdos, e consequentemente eles são mudos. Então, qual é a dificuldade que essas crianças, esses jovens têm de se comunicar sem conseguir falar e sem conseguir enxergar, né? Sem ouvir? A Samsung criou esse aplicativo onde ajudaria esses deficientes a se comunicarem por código Morse. Na história que a Samsung conta, ela mostra uma garotinha que tinha essa deficiência e os pais decidem levar essa garota para a escola, onde a escola começa a desenvolver essa habilidade da garota de se comunicar com o código Morse. E no meio dessa história, a criança, por meio da professora, recebe esse celular da Samsung que tem essa função de mandar a mensagem por código Morse. E depois de muito treino, muita prática, muito esforço da professora junto com as habilidades novas da garota, de ter conseguido adquirir esse conhecimento do código Morse, essa garota consegue mandar uma mensagem através do aplicativo da Samsung para os pais dela. E aquele momento emociona muito a gente. Só que por último, só no final da história, depois de lá de, se eu não me engano, 3, 4 minutos de vídeo contando o caso daquela menina, que aparece o celular da Samsung, né? Então, finalizado a história desse case da Samsung, a gente vê como foi muito bem estruturado com a questão do storytelling. Então, a gente vê lá a situação da garota, vê a dificuldade, depois vê o desafio dos pais terem coragem de levar essa garota para a escola. Depois a gente acompanha o desenvolvimento dela, né, da professora trabalhando junto com a garota as novas habilidades. E no final, o criador, né, desse storytelling mostra o produto, o grande produto que vai facilitar a vida dessa garota. Bom, é o seguinte, para vocês terem aí acesso a esse case com mais detalhes, eu vou deixar o link do case oficial na descrição do vídeo, seja ele no YouTube, seja ele no Instagram, tá? Vocês vão conseguir encontrar o link. Beleza? E bom, gente, para ir finalizando, então, eu queria dizer que a estrutura desse vídeo foi baseado numa ferramenta de storytelling. Se vocês quiserem saber mais, vão acompanhando as redes da CIA. Lá vocês vão encontrar os meios que a gente tem de passar essas ferramentas para vocês. Beleza? Bom, e é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que é o storytelling, para que serve e a forma de estruturar o storytelling, tá? A gente se vê nos próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau.